Santo é mostrar quem realmente somos. É desvendar, é tirar a maquiagem, é nos deixar nu diante de Deus, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, os nossos problemas na sua realidade. Então, andar com Cristo é isso. Às vezes a gente fala, vamos aceitar Jesus, tudo vai mudar. Vai mudar sim. Ele é luz, e quando a luz entra nas trevas, entra num ambiente escuro, o que está oculto é revelado. O que está sujo vai ser mostrado, o que está bagunçado vai ser revelado. Então, andar com Jesus é ser desvendados nós mesmos todos os dias. O salmista Davi, ele entende isso, a ponto dele dizer, Senhor, tu me sondas. Aí o Senhor me conhece. Conhece quando está bom, ele conhece quando está ruim, ele conhece quando você está no auge de uma alegria, mas ele também te conhece quando você está lá na profundeza das tristezas. Deus nos conhece. E dele não dá para se esconder, porque ele vai trazendo dentro de nós essa realidade de mostrar quem somos. E a quanto nós precisamos dele, melhorar através dele. E dentro dessa palavra de sondar, de examinar, o Senhor trouxe ao meu coração alguns sentimentos que precisamos ser tratados. Porque todo mal-estar, todo sentimento causado uma reação ruim, foi proposto por alguma circunstância também ruim. A gente só dá aquilo que vai poder servir aquilo que você. Então, quando a gente está num estágio de por ele, há um pouco de ódio. Ele surge através de uma pequena ira. O ódio, ele não nasce de uma hora para outra, já assim, puf. Não. Ele vai surgir dentro de, às vezes, uma fala, e é um sentimento que ele, através dele, a gente mata as pessoas. Através do ódio, a gente muda de cidade. Através do ódio, a gente sai da igreja. Através do sentimento de ódio, a gente abandona. Através do sentimento de ódio. Só que o sentimento de ódio, ele vai surgir através desses pequenos. Essas coisas pequenas, dia a dia. Às vezes uma resposta um pouco dura, às vezes um olhar que não bateu certo, às vezes uma fala desgovernada, alguma coisa pequena. E aquela fala, aquela dor, aquela amargura, aquela ira, quando ela não é tratada, como a palavra do Senhor nos diz e nos aconselha sobre a ira, que é uma coisinha pequena, ele fala, não deixa se pôr o sol sem você arrumar, sem você não ajeitar esse negócio, não liberar perdão para assim. Ele vai crescendo, né? A ponto nós não conseguimos ouvir, a ponto nós nos alegrarmos quando a pessoa cai, e festejarmos quando ouvimos de uma derrota da pessoa. O ódio vai inserindo em nós uma amargura grande, tornamos rancorosos. Já viu aquelas pessoas que é rancorosa? E tudo que você fala, ela tem uma resposta amarga para dizer. Tudo que você fala, o sol tá bom, quente demais. A lua tá bonita, demorou para aparecer. Sempre tem uma resposta amarga. Isso é causado também pelo sentimento vai amargura se transformando. E nós vamos vivendo e vivendo e achando que Deus não está vendo dentro do nosso coração. Assim foi com Caim e Abel. Eram dois irmãos. Nasceram, foram criados pelos mesmos pais, o mesmo ambiente de bênção. Estavam ali desfrutando ainda debaixo da misericórdia de Deus.
Aí, quando foram oferecer um sacrifício, Deus atenta para o de Abel. Caim já ficou chateado, ficou dolorido. Quando olhou e disse, mas por que para ele e não para mim? Por que Deus atenta para o dele e não para o meu? O que tem de errado? O que está acontecendo? E aquilo ele poderia ter resolvido naquele dia. Deus, por que o Senhor não atentou para o meu? O que está de errado em mim, Senhor? O que está acontecendo que o Senhor não recebeu? Ele poderia ter se apresentado a Deus e resolvido o seu problema ali mesmo, o seu questionamento. Mas ele não, ele deixou e aquilo foi crescendo, a raiva, aquela coisinha que já tinha de irmãos que a gente leva na infância. Aquelas coisinhas que a gente olha que o pai se agrada mais de mim, o pai dá atenção mais para você. E a gente vai sendo criado e vai deixando aquelas coisinhas crescer dentro da gente. Ao ponto que chega no momento mais extraordinário, onde Deus estava chamando os dois. Deus não fez separação de ninguém, Deus chamou os dois para perto e dizendo, me ofereça sacrifício. Deus olhou para o dos dois. Só que tinha algo diferente. Tinha primazia. Tinha algo diferente. Caim, com aquela já a sua amargura crescendo já dentro dele, aqueles mal-estar mal resolvidos. Aquela dor se tornou em ódio. Aquela amargura, aquela ira se virou ódio. A ponto de Caim matar Abel. Acabar com ele. E a palavra do Senhor vai dizendo que aquela ira queria matar o seu próprio irmão. Nessa noite o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração dias, dizendo que aquilo que eu alimento é aquilo que me dominará. Aquilo sentimento que você mais alimenta, ele vai te dominar. Deus fala com isso quando fala com Caim. Desejo, ele vai te dominar. O desejo do seu coração vai acabar te dominando. E dominou mesmo, a ponto que ele matou o próprio irmão. Pastora, que palavra pesada. Crente não sente ódio, crente sente ódio sim. Porque nós não estamos isentos dos sentimentos, não. Nós somos como qualquer outra pessoa. A única diferença que nos faz diferente do mundo é porque nós estamos em Deus. E hoje nós estamos aqui ajustando o nosso sentimento. E Deus está dizendo, eu sei o que tem dentro do teu coração. Eu sei o que você carrega, você está aqui bonitinho, nós estamos aqui arrumadinho, mas dentro do nosso coração tem defunto. Pessoas que nós matamos na nossa identidade, tiramos do nosso meio de convívio. Pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca dei tiro em ninguém. A gente não dá tiro físico, mas a gente dá tiro moral nas pessoas. A gente ofende, a gente ignora. A gente se alega com os problemas, com as dificuldades da pessoa, com sentimentos de ódio. O filho da fulana sofreu um acidente, ele merece mesmo. É Deus julgando a causa. Esse centro de justiça errado que nos toma. O ódio nos dá um centro de justiça errado, irmãos. Porque o julgamento, a justiça não vem nossa, vem de Deus. Mas nós não somos, não. Nós estamos tomados pelo ódio, a gente se alegra com a derrota da pessoa. Bem feito. Está pouco ainda. É isso que aconteceu. E lá em Gênesis fala sobre a história de Caim e Abel. Essa noite, o Senhor está aqui como o maior psicólogo do mundo. E dele a gente não pode se esconder. Eu passei algum tempo tomada pelo ódio, irmão. Pastora, senhora, sim.
Eu não vim aqui hoje, eu estou aqui só para testificar do que Deus faz. Eu tive um mal-estar com um certo pastor na minha caminhada lá em São Paulo. E nessa caminhada, a gente foi injustiçados, a ponto de nós abrirmos mão da congregação, saímos de lá. Mas Deus já tinha avisado a mim e ao meu esposo: vai surgir um vento e esse vento eu estou. Não saia do lugar, pois eu darei vitória. Mas a gente não atentou para a voz de Deus. E nós saímos. Tristes, chateados, revoltados, injustiçados. E eu falo, já compartilhei com a igreja em alguns momentos. Eu era uma pessoa muito violenta, eu resolvia tudo na pancada. E Deus precisava tratar disso de mim ainda. Porque eu aceitei Jesus, mas aquilo ainda continuava sendo forte dentro de mim. A ponto que eu cheguei neste momento e um dia Deus falou comigo. Eu reconheci que eu precisava ser tratada. Então Deus me trouxe essa circunstância, esse momento de dor para tratar de mim. Não era para me matar, mas era para tratar da minha alma, dos meus sentimentos que não estavam adequadamente, estavam descontrolados. Passamos um tempo, fomos para uma outra congregação, ficamos ali. Deus nos trouxe de volta. Naquele período eu estava grávida do Lucas. Foi uma gestação tumultuada, uma gestação triste, de muita dor, de muito choro. Eu não conseguia comer. A ponto que quando eu entrei no 7º mês de gravidez, passou-se uns dias, eu entrei em trabalho de parto, fui internada e eu 8 meses. Por causa daquele, tudo é culpa dele. E aquilo foi crescendo. Vim para casa, eu fiz um voto para o Senhor. Quando o Lucas fizesse 1 ano, eu faria um culto de ação de graça lá em casa. Abençoe. Mas, irmão, eu ouvi o nome. Tinha ódio mesmo. Eu não queria ouvir. E uma noite, Deus usou de bondade comigo. Falou comigo em sonho. O Senhor disse: do jeito que você está, você vai para o inferno. Aquela noite, no outro dia eu acordei angustiado. Eu disse: Deus, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, Senhor. Cura minha alma, então. Aí Deus gostou do que eu disse: cura minha alma, me tira me arranca esse sentimento de ódio do meu coração. Foi bom. Passou-se um tempo. Deus resolveu me curar. Ele trouxe para perto aquele irmão que eu odiava. Eu estava numa congregação, Davi não estava dirigindo naquele momento, Davi trabalhava. Eu estava numa congregação. Teve uma troca. E lá quem vai ser o pastor? Aquele irmão que eu odiava. Disse: ai, Deus, como assim, Senhor? Tanto obreiro, vai vir logo esse irmão. Irmãs, era Deus tratando. E eu não entendia que Ele estava me tratando. E aí foi passando os dias, o irmão chegou. Irmãos, pensa ouvir aquele irmão falando, mas dava um nervoso. Uma irritabilidade. Um dia ele falou uma palavra e eu, com aquele senso de justiça, me levantei, me revoltei, fui embora para casa, irmãos. Olha isso. E Deus me dando uma oportunidade de curar, de me libertar do ódio que eu estava sentindo. E fui ali, remando. Mesmo resistente muitas vezes, muito endurecida, e Deus me quebrando. E me quebrando, e me libertando, e eu fui indo. Chegou o dia, irmão, culto de ação de graça. Quem foi fazer o culto? Quem foi na minha casa? Pastor.
Oh, irmão, que culto foi aquele? Não era o errado era eu. Porque deixei que uma palavra que foi lançada se transformasse num ódio tão... Mas Deus estava usando de bondade comigo. Pô, sabe quem vai fazer o culto, né? Pelo amor de Deus, Davi, fala que não vai ter mais culto. Fala que não vai ter mais culto, que nós acabou com a festa. Que não vai ter festa, não vai ter culto, não vai ter mais nada. Pelo amor de Deus, logo esse irmão, Senhor. Aí Davi, olha. Ah, Jesus. Deixei, irmão. Abri a porta da casa. Servi. Dei bolo, dei refrigerante. Final. Perdão para ele. Perdão para ele. Ele recebeu porque ele era servo do Senhor. Mas foi libertador para mim. Aquele dia eu dormi leve. Aquele dia eu senti uma paz tão grande na minha alma. E eu entendi que não vale a pena carregar esse sentimento. Por isso, quando eu tenho qualquer mal-estar com alguém, eu corro para dizer, para pedir perdão, para pedir desculpa, para resolver. Porque o sentimento de ódio, ele é terrível na vida de uma pessoa. Ele neutraliza, tira a beleza do dia. Ele tira a esperança. Tira tudo. Porque a gente só foca naquilo. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu quero te libertar desse sentimento de ódio. E como a gente faz isso? Como que recebe essa cura? Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Eu sei que eu já estou, irmão, mas vamos correndo aqui. Ajuda eu aí, mídia. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Livra-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, das calúnias e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão dos outros, perdoando como Deus o perdoou em Cristo. A cura vem com o perdão. Ora, eu que fui maltratado. Foi eu que fui ofendida. Fui eu que fui abusada. Foi eu. Eu sou a vítima. Sim, eu também era a vítima. Mas eu me tornei escrava do desejo do meu coração. E aquela ira se transformou no ódio, aquilo foi sendo alimentado. Até o dia que eu dei um basta naquilo, eu entendi que aquilo fazia muito mal. Não para a pessoa que eu odiava, mas para mim mesma. Então, nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer: tem coisa boa chegando. Tem tempo novo, sim. Mas libera perdão nessa. Se tiver que ligar, liga. Se tiver que visitar, visita. Se tiver aqui, abraça. Mas libera perdão. Deus tem coisas novas, sim. Mas Deus não deposita a unção e a graça dele em odre sujo. Ele não vai derramar a alegria, a satisfação em um odre sujo. Nessa noite, se apresente a Deus e diga: Deus, eu sou um dos tais. Mas eu estou aqui me permitindo, Senhor, porque eu quero ser curada nessa noite. Se assim a gente fizer, irmãos, tem cura nessa noite. Tem esperança. Tem libertação aqui nessa noite.
A palavra do Senhor também nos ensina, nos fala também de um sentimento que é tão avastador na nossa vida, que é a inveja. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo. Contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos. É uma coisa que apodera, é a inveja. A palavra do Senhor vai nos trazer um exemplo em relação a Saul e a Davi. Deus levanta Davi, Saul como rei, traz para perto Davi. Trouxe Saul envergonhado. Saul não. Mas ele... A ponto, quando Davi volta de uma das guerras, é aclamado no meio da cidade, é uma música, despertou a inveja de uma música. Davi e Saul matou tanto, Davi matou mais tanto. Foi muita coisa. Foi uma música. Aquilo saiu do descontrole de Saul. Porque ódio a gente tem, inveja nós temos, mas a única diferença, ela é controlada e descontrolada. Todo mundo tem sentimento. Está tudo dentro de nós aqui. A única coisa é o descontrole, é o desajuste. E foi desajustado na vida de Saul na hora que ele ouviu a musiquinha. Quando ele viu que o povo estava clamando a Davi, não a ele. Ah, pronto, desmontou Saul. Aí Saul começou a ver Davi de outra forma, começou a ver Davi como inimigo, já não era mais o amigo, não era mais o soldado querido. Aí começou a falar mal de Davi pelas costas, e aquilo ali foi crescendo, a ponto que ele queria controlar e não controlava. Quanto mais ele queria abafar Davi, o povo exaltava Davi. Tudo que Davi fazia era muito bom, tudo que Davi fazia as pessoas falavam. E aquilo foi mexendo no sentimento de Saul, aquilo foi crescendo dentro dele. E ele queria ir contra, falava mal, não é tudo isso. E o povo é tudo isso sim, e aquilo foi crescendo, foi crescendo. Davi se tornou para Saul. Era um amigo, era um soldado, companheiro de ministério, companheiro de serviço, aquele que estava para ajudar, se tornou no seu inimigo. Por causa da inveja. A inveja faz isso conosco. Muda a nossa percepção em relação às pessoas. Pessoas que Deus colocou do nosso lado, mas por causa do sentimento da inveja, a gente vê as pessoas como inimigo, como afronta, como, não dá. Agora não dá mais para caminhar. Está prosperando demais. Comprou carro novo, na minha casa não vem mais. Agora tem churrasqueira, na minha casa também não come mais churrasco, porque tudo é na casa do fulano. Vai crescendo, vai crescendo. Era amigo, é amigo. O diabo faz a gente entender como inimigo. Mas aquela fala, você está vendo como fala comigo? Está vendo como me trata? Assim, trata. Quando eu estava lá embaixo, nossa, ia ovo na minha casa. Agora, quando eu convido, eu falo, não, que está ocupado. Não dá mais, você está vendo? E a inveja surge, irmão, daquilo que falta em nós. Ela não vai surgir quando você tem, que você está no mesmo nível. A inveja, ela surge na ausência de quando nos enxergamos que a pessoa que está do nosso lado está voando mais, está tendo mais,
está falando mais, está desfrutando mais. Aquilo ali, quando não é tratado na hora certa, vai crescendo. Vai crescendo. A ponto de ser como Saul fez com Davi. Só vou conseguir ficar bem se eu matá-lo. E a gente mata na língua. Defama, fala mal. Tudo dentro. Essa noite está sondando. Ele está tocando na nossa ferida hoje. Ele está tirando as vendas dos nossos olhos. Está mostrando que alguns sentimentos que estavam ocultos, Ele está colocando nessa noite para fora. Ele está dizendo, eu sei, eu conheço, eu estou sondando, eu sei, viu? E eu não trouxe você aqui para te matar nessa noite, não. Essa noite de cura. É cura que o Senhor tem para os nossos sentimentos nessa noite, irmãos. Saul foi crescendo assim, seus filhos foram vendo aquela cena. O único que se salvava ali, que defendia Davi era Jonatas, por causa da amizade, da aliança que Deus tinha feito entre a vida deles. De resto, estava tudo sendo envolvido, estava tudo sendo inserido no laço de inveja de Saul. E contamina, viu? Contamina mesmo, porque a gente vai tentando achar mais aliados contra a pessoa. Ah, não anda não, viu? Manda mais? Vou dizer para você está chegando agora, né? Você nem sabe quem é aqui, mas eu vou te falar uma coisa. Manda mais? Metida? Essa irmã metidinha, viu? Metidinha. Aí é o que, igreja? Você começar a defamar seu irmão, dá um estalo aí. Eita Deus, caminhando para o sentimento da inveja. Peraí, deixa eu descer já na olaria, deixa eu falar com Jesus. Senhor, me perdoa, me liberta disso. E ó Senhor, e chega na irmã Damares. Damares, deixa eu dar um abraço assim, ó. Agora é uma benção, né? Benção. Resolve logo. Crescer não. E se crescer, você vai matar a irmã Damares. Mata, irmão. Defama, calunia. A inveja faz essas coisas que a gente vê, é terrível. A gente está falando. E assim, quando a gente começa a falar, daqui a pouco a gente dá um estrava. Misericórdia, o que é isso? Perto. Som. Senhor, me cura. Vamos para o... Tanto aqui. Queria falar com vocês um pouco de solidariedade. É um sentimento. Traz um sentimento. A palavra do Senhor. 14 e 15. Que nos contam a trajetória de Gideão. Anterior. Portanto, ele estava no lugar, pisava, estava devagar. É presente ao encontro. Varão valoroso. Coisa boa, viu? Tão valoroso. Aí ele olha na... Eu? Não sou isso não, viu? Sou o menor da minha... A minha família é a menor. Eu sou pretinho. Sou pobrezinho. Não tem recurso. É assim que Gideão... Você está dizendo que eu sou valoroso, mas sou nada, não. Eu sou o zero da esquerda lá da minha escola. Na minha família, eu sou o desprezado.
sou menor, tem valor não. E a gente toma aquele sentimento, fica agarradinho. Tem um valor não, irmão. Quando faz as festas, convida não. Porque eu sou pobre. Porque eu não tenho dinheiro para levar o contrafilé, então não me convida mais não. A gente vai alimentando isso. Vai alimentando. Eu creio que aqui nós passamos por tanto pela cor da pele, da família que tínhamos, pela casa que morávamos, tínhamos ninguém. Teve o título. Me deixa ficar só. Por favor. Ninguém. Todos nós, alguns aqui já passaram pelo período do Zé Ninguém. Aí vem Zé Ninguém. Aí vem tratar de fala para ele essa expressão tão forte. Varão valoroso. É ninguém. É ninguém. É para mim não, eu só deve falar com outra pessoa. Acho que procurou quem é que a gente não. A realidade nos faz ensinar baixo. Quem aqui já teve as suas críticas nesse eu sou eu não tenho. Aí chega qualquer pessoa, você se coloca de tapete para qualquer pessoa, você se coloca de tapete para ela. Você está deixando de viver algo da parte de Deus por causa da inferioridade, como estava Gideão. Mas Deus enxerga você na amplitude da visão dele. E a visão dele nessa noite dizer para você, você tem valor. Você é capaz, você pode. Você pode sim entrar, sair, sentar, comer, viver, desfrutar, se alegrar, pular, celebrar. Tem gente que está deixando por causa da inferioridade, irmãos, de viver algo extraordinário na vida com Deus. Isso é para o pastor. Aí Deus está dizendo, varão valoroso. É para você. Muitas vezes nós estamos deixando de se chegar a Deus por causa da inferioridade. Deus não se importa comigo. Vai se importar com uma coisa. Deus vai perder tempo de ouvir a oração de uma coisinha dessa como eu. E nós estamos nos sendo algemados por esse sentimento de inferioridade, deixando de viver o extraordinário com Deus. Mas essa noite o Senhor está dizendo para você, eu não te... Quando você ainda estava sendo formado no eu já estava te habilitando com habilidades, talento, coisas que te discernem de um para o outro, que não são iguais. Quando nós estamos no sentimento, envolvido pelo sentimento da inferioridade, nós ficamos tentando ser igual aos outros. Nós lutamos para ser alguém que não somos. Ficar na sombra. Mas essa noite o Senhor está dizendo, filho, eu estou com pressa com a tua vida nessa noite. Para de viver nessa escravidão da inferioridade, na busca de algo que você nunca vai ter, porque não é para você. Porque o que eu tenho é valor.
que você quer ser outra. É na busca de ser outra. Porque o outro é o melhor. A casa do outro é melhor. A família do outro é melhor. Já viveu aquela fase da criança que nós vivemos, essa fase? Nós vimos a casa do amigo e a mãe faz um bolo tão gostoso. Aí a gente é tão cara de pau, né? E a gente fala assim, ai, queria que você fosse minha mãe. É de pau mesmo. Deu a luz, cozinha, lava a cozinha, traz para a pessoa. E a pessoa, por causa de um bolinho gostoso, olha para a cara e diz, eu queria tanto que você fosse minha mãe. A tua mãe é a melhor que Deus deu. O teu pai é o melhor pai que Deus deu para você. Ai, na cama, me candaramanai. Para de desvalorizar aquilo que Deus já deu para você. A sua casa, a sua família, sua esposa, o seu esposo. Comece a viver na integridade da gratidão e na alegria de servir a Deus pelo que você tem hoje. Nós estamos numa ânsia de lutar pelo aquilo e aquilo e aquilo e buscando aquilo e nós desvalorizamos o que temos. Nós estamos na ânsia de querer comer salmão e no nosso tempo nós estamos comendo sardinha. Começa a dar graças a Deus pela sardinha que você tem. E não se sinta inferior pela sardinha, porque tem muita gente comendo sardinha. E sardinha é bom, é ômega 3. Você consegue entender isso? Ah, tá difícil. Tá apertado aqui, vai apertar mais. Hoje Jesus quer curar nossos sentimentos. O negócio hoje vai apertar mesmo. Vamos correr, senão não dá tempo. E Gideão foi, irmãos. Quando ele se permitiu viver, quando ele entendeu, se Deus está falando é sobre mim, ele, vai eu. É o momento mais extraordinário. Porque entendeu que não era ele, era Deus. É Deus que faz. É Deus que capacita, é Deus que usa, é Deus que faz. Às vezes você está desvalorizando o seu abraço. Você sabe dar com tanto gosto. Já recebeu o abraço de alguém que gosta de abraçar? Irmão, é gostoso. Gostoso mesmo quando a gente recebe o abraço de quem sabe abraçar. Pura. Você está querendo falar bonito. Vou abraçar mais ninguém, não. Vou abraçar mais ninguém. A partir de hoje, só se for falar bonito. Para de besteira. Bota abraço. Deus te usa no abraço. Dá valor por aquilo que Deus deu para você. Abraço, então abraça. Se é chegar perto, chega perto. Se é para estar junto, tá junto. Faça direito. Ei, vamos correr que tem misericórdia. Ansiedade. A doença do século, tomada a vida de todos nós. Todos nós nascemos com ansiedade. Porém, quando ela está descontrolada, é que vem o prejuízo para a nossa vida. Mas quando aquilo está posto, aquilo se mal, começa a ter descontrole. Ouve, sabe o que eu estou dizendo? Em 1 Reis, capítulo 19, vai nos dar Elias. Elias está numa crise existencial, uma crise porque queria que tinha que acontecer e não aconteceu. E aquela ânsia. Quando ele ouve que Jezabel manda uma mensagem para ele, o negócio descambeia, ele sai correndo, vai embora, a ponto de chegar debaixo de uma árvore e falar, Deus me mata. E tinha que acontecer naquele momento, naquele jeito, aquela ânsia. É o que tem tomado as nossas. Também a ponto que é tarefa. Eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que resolver. E aqui. Maria. Bem maior dentro da casa.
A casa estava com Jesus. Duas pessoas, vamos dizer. Uma prostrada e outra ansiosa. Nós estamos aqui. Você está aqui. E a cabeça. Meu Deus. E amanhã? E depois da manhã? E aquela conta de daqui 3 meses? E aquilo lá, Senhor. Está naquela. E aquele desespero. Mas eu louvo a Deus porque nessa noite também aqui tem Maria. Já chegou para adorar, para se prostrar, já se rendeu aqui nessa noite, já adorou o Senhor, já ouviu Ele falar, já está naquela paz. Mas aqui também ainda está asma, ansiosa pelo dia de amanhã. Ô Senhor, vamos terminar. Orgulho. Orgulho é aquele que demonstra de excelência. Tornamos orgulhosos quando achamos que fazes melhor do que tomado também. É um perigo, leva à destruição. Orgulho. O orgulhoso nunca está errado. O orgulhoso nunca pede perdão. O orgulhoso nunca. O orgulhoso é aquele que esse copo, ele colocou melhor do que o copo que a outra irmã colocou aqui. Para ele é melhor. Ora, viu como eu coloquei o copo para a senhora beber água? Olha, eu abri até metade. O outro não faz isso não, viu, pastora? Abre tudo não. Ele sempre é top. Ele sempre é o melhor. Ele nunca reconheceu que o que você faz é bom. Chegar por orgulhoso, você chegar por orgulhoso. Olha, vou abrir o copo. Tá, abrir esse copo melhor, viu? Melhor do que você. Isso. Dele, né, dos problemas, dos sentimentos. Agora vamos para o caminho da cura, bem resumido. Primeiro processo para receber cura em relação, ajuste sobre relação aos nossos sentimentos. Reconhecer os nossos sentimentos. Reconhecer quem somos, em que estado estamos. A palavra do Senhor diz e nos orienta, examine esse homem assim. Assim? Mas é mais fácil examinar os outros, né? Como a gente tem dificuldade de examinar a gente mesmo. Mas reconhecer e examinar a nós mesmos, nós estamos entrando no caminho da cura. Segundo, expressar os nossos sentimentos. Em João, capítulo 1 e o versículo 9. 1 João, capítulo 1 e o versículo 9. Coloca aí para mim. 1 João, capítulo 1 e o versículo 9. 1 João. Mas se confessarmos os nossos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos e nos purificar de toda. Aí, simples, tão fácil. Confessar, falar. Quem é que já passou aqui e faz tratamento ou já foi no psicólogo? Quem levanta a mão? Chega lá, o que o psicólogo faz com vocês? Ele manda você? Pergunta as coisas, manda a senhora falar, né, irmã Rosa? Fala aí, filha. Fala aí. Fala aí. E fala aí. E vai instigando você a falar. E fala aí. E como que foi seu passado? Como foi sua infância? Como foi isso? Fala aí. Fala aí. Mas a gente tem uma dificuldade de falar para Deus. A gente tem uma facilidade de ir para o psicólogo, mas a gente tem uma dificuldade de entrar no nosso quarto e no secreto falar com Deus.
E eu quero dizer para você que se existe um psicólogo maior do que todos os psicólogos, é Jesus. E ele nos orienta a entrar no quarto e falar com ele. Por que no quarto? Porque no quarto é só você e ele. Você entra no psicólogo com muita gente? Quem já entrou aqui de bando no psicólogo? Não? É o que Deus está falando para você nessa noite. Para mim e para você. Eu continuo no secreto. Eu ainda tenho um lugar separado para mim e para você. E eu estou esperando que você entre lá. Que você sente na cadeira, que você se prostre no chão. E comece a abrir a boca e dizer: Deus, eu estou assim, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. E vamos embora. Tenha paciência com você mesmo. Não espere que é passo de mágica. A gente é moldado e transformado todos os dias. Não é de um dia para outro, irmãos. Não existe a varinha mágica que vai bater, como diz os irmãos aqui, bater e você vai ficar bonzinho. Nossa, tá livre. Não é. Em Isaías 40, versículo 31, nos diz assim. Isaías 40, versículo 31. Eu estou encerrando, irmãos. Porque o que a gente vai fazer aqui é muito importante. Mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se desfalecem. Tenha paciência com você. Prossiga a caminhar com Jesus. Não existe mágica. Existe processo, existe caminho. E existe no final de tudo isso, cura. Amém? Nessa noite, nós vamos fazer algo aqui que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos nos ajoelhar. Nós vamos ter um atendimento agora. Nós, cada um de nós aqui. Se você quiser, você não é obrigado a fazer. Nós vamos nos ajoelhar. E nós vamos falar com Deus. Pastor, eu não tenho nenhum desses sentimentos. Glória a Deus pela tua vida. Mas eu estou sentindo uma angústia tão grande na minha alma. Eu tenho uma tristeza tão grande. Ou senão eu estou aqui, eu carrego sobre mim uma culpa tão grande. E essa culpa tem me atormentado tanto tempo. Seja o que for, Deus está nos dando a oportunidade de falar com Ele hoje. Se você quer, dobre seu joelho. Se você tiver que gritar, grite. É isso, Deus. É esse sentimento que me atormenta. Vamos falar com Deus? Grandioso Deus, foi ministrada a tua palavra nessa noite. O Senhor sabe. O Senhor nos sonda. O Senhor nos conhece. Cura-nos. Liberta-nos dessa noite.